Calorosas saudações, e ontem Marcos Mendes deixou comentários bastante depreciativos a Luís Montenegro. Aliás, eu não me chateei com isso, obviamente, eu só me chateava mesmo se o Marcos Mendes dissesse que não ia meter like neste vídeo, tal como vocês, portanto aproveitem e para ninguém ficar chateado, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Têm aqui o código SOUSA10 para usar na Prozis para 10% de desconto e quem usar o código durante este mês de setembro habilita-se a ganhar 200 euros em produtos na Prozis. Portanto, fiquem atentos e sigam-me no Instagram, que é novo, têm mesmo que seguir que o antigo foi abaixo, este é mesmo novo, e eu vou anunciar por lá o vencedor. Vamos ver então o que é que Marcos Mendes tem a dizer sobre esta polémica da fuga dos reclusos e o que é que ele tem principalmente a dizer sobre a ação ou a inação de Luís Montenegro e do Governo em geral. Vamos ouvir. Claro. Boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindo. Para começar, o Luís Marcos Mendes quer fazer uma nota inicial sobre a fuga dos 5 homens da prisão de Val dos Judeus. Sim, parece-me inevitável, claro. Primeiro, eu não quero dramatizar a situação, mas a situação também não pode ser desvalorizada. Sim. Desculpem só interromper, mas eu no meu primeiro canal lancei um vídeo a analisar o que Marcelo Rebelo de Sousa disse e agora estou a ver aquilo que Marcos Mendes disse. E parece-me que a postura do Marcos Mendes é muito mais benéfica, muito mais realista do que a do Marcelo, que é, pá, não dramatizem e tal, eu compreendo a comunicação social, mas tenham lá calma e não sei o quê. Ele aqui diz, pronto, não há drama, certo, não, porque o pânico também não é bom, mas isto aqui efetivamente tem uma questão de seriedade que é preciso ter em conta. Portanto, só isto já é um upgrade, não é, relativamente a Marcelo. A primeira palavra é uma palavra de preocupação. Quer dizer, uma fuga de recluso numa cadeia é sempre motivo de preocupação. Mas aqui a preocupação é muito maior. Porque estamos a falar, por um lado, de reclusos muito perigosos. Sim. Particularmente perigosos. E depois estamos a falar de uma prisão de alta segurança. Como é que é possível isto acontecer numa prisão de alta segurança? Claro que de vez em quando acontece, mas é preocupante. Só um pormenor, é que o que aconteceu, que no caso foram 5 prisioneiros a saíram porque não havia ninguém nas torres de vigilância, porque foram mandadas abaixo já há uns anos, e porque não havia ninguém nas câmaras de vigilância, numa prisão de alta segurança. E isto coloca em questão. Se não há pessoas suficientes para haver pessoal a verificar as câmaras de videovigilância numa prisão de alta segurança, imagina o que é que será uma prisão de média ou baixa segurança, não é? Imaginemos o funcionamento. Segunda palavra. Claro que já está em curso um inquérito sobre esta situação e espera-se que o inquérito seja rápido e que o inquérito seja esclarecedor. Mas atenção, como de resto os vários dirigentes sindicais têm dito com muito acerto, e eu acho que a partir de agora o país vai querer mais do que isso, mais do que um inquérito sobre este caso, claro, que é importante, vai querer ter um relatório sobre o estado de segurança das prisões em Portugal. É um bocadinho aquele ditado, casa roubada, trancas à porta, mas tem que ser, é inevitável. E eu diria até, concordo, claro, mas eu até iria mais longe. Eu acho que a população portuguesa não vai ficar satisfeita apenas com um upgrade relativamente àquilo que é o conhecimento que a população tem ou deveria ter sobre as restantes prisões e a situação prisional em Portugal. Eu acho que, além disso, a população portuguesa vai exigir, pelo menos de um ponto de vista mediático, que haja um update relativamente à situação em específico, ou seja, perceber se há adiantamentos constantes ou não relativamente aos 5 reclusos que agora estão em fuga. Portanto, eu acho que isso vai exigir tanto o que o Marcos Mendes menciona, do que as pessoas agora querem um upgrade relativamente àquilo que é o seu conhecimento relativamente às prisões em Portugal, e um update relativamente àquilo que é a situação dos reclusos em fuga. Portanto, são várias coisas, eu acho que a exigência está a aumentar e isso é bom. Terceiro dado, uma palavra de grande estranheza sobre o silêncio do Governo. Quer dizer, é muito estranho, para não dizer insólito, que passadas mais de 24 horas sobre esta fuga, o Governo ainda não tenha dito uma palavra. Em particular a Ministra da Justiça. Claro que em particular a Ministra da Justiça, ou a Ministra da Justiça, ou algum secretário de Estado por ela, quer dizer, o Governo em geral e o Ministério da Justiça em particular. Sejamos francos, não é o Governo que tem culpa desta fuga. Nem provavelmente pode ser assacado ao Governo a responsabilidade por problemas de segurança nas prisões, porque o Governo tem 4 meses de vida apenas. E um deles estava de férias, eu aqui concordo com ele. Mas atenção, é o Governo que está em funções. Sim. É a Ministra da Justiça que está em funções. E, portanto, os governos são para os bons momentos, mas também para os momentos menos bons.
Os ministros são para as ocasiões fáceis, mas também para os momentos difíceis. E por isso não entendo o silêncio. E, portanto, este silêncio é estranho, é insólito, porque a Ministra da Justiça, pelo menos, já devia ter vindo a público dar a cara, dar explicações e ter esta palavra relativamente aos portugueses. Concordo na íntegra. Também tenho que deixar a ressalva que eu gosto da Ministra da Justiça. Eu não gosto de todos os ministros do governo de Luís Montenegro, como devem imaginar. Tenho muitas ressalvas, por exemplo, com a Ministra da Administração Interna. É talvez a Ministra que menos gosto, mas eu gosto da Ministra da Justiça. Acho que a Rita Giudice é competente e acho que tem competência para fazer um bom trabalho na Justiça, mas concordo que a postura que o Ministério da Justiça está a ter não é o correto. Relembro que o Marcos Mendes disse isto ontem por volta das 9 e tal, 10 da noite, não é? Mais ou menos a hora que ele faz o comentário no telejornal da SIC, no Jornal da Noite, não sei como é que se chama, enfim, e ainda não ouvi nenhuma comunicação oficial. Creio que a própria SIC, o Observador Sei Que Sim, contactou o Ministério da Justiça e teve uma resposta, não sei se por parte diretamente da Ministra, atenção que eu estou a gravar isto um dia depois do que o Marcos Mendes diz aqui, e houve um comunicado do Ministério, não da Ministra apenas, sobre a situação. E o comunicado foi basicamente, de um ponto de vista muito institucional, dizer estamos a averiguar a circunstância, a situação, e a Ministra irá falar quando existirem mais informações que permitam saber aquilo que está relacionado à circunstância, etc, etc. Ou seja, foi assim um discurso, não foi discurso sequer, foi por escrito, creio eu, foi uma mensagem muito enrolada, não é? E, portanto, eu compreendo que não haja todos os dados para poderem ser lançados na comunicação que se quer ser feita a nível do Ministério da Justiça ou de qualquer outro ministério relacionado com isto, como poderia ser eventualmente o da Administração Interna, mas a realidade é que as pessoas precisam disso. Não só de um ponto de vista da imagem do governo, mas também por uma credibilidade mediática, porque senão passa a imagem que quer o Ministério da Justiça, a Administração Interna e o próprio Primeiro-Ministro estão com medo de falar e que se estão a esconder. E não havia essa necessidade. Eu compreendo que não haja muita informação, mas ficaria muito bem à própria Ministra da Justiça ou a qualquer outro Ministério que tivesse relacionado com um problema deste âmbito, mas na sua área, vir a público e dizer estamos a par da circunstância, vamos solucionar o mais rapidamente possível e a partir do momento em que tenhamos novas informações, seremos os mais breves possíveis a contactar a população, os órgãos de comunicação social, para estarem a par das devidas circunstâncias e a saberem como agir, porque no caso a população também tem que estar atenta, porque estamos a falar de prisioneiros em fuga. Portanto, assim que tivermos novos adiantamentos, nós iremos entrar em contacto. Portanto, este deveria ter sido uma mensagem, 1 minuto, 2 minutos, não precisavam de mais, mas que em termos comunicacionais e mediáticos fazia muito bem, porque dava uma imagem de que o governo estava efetivamente presente, tinham postura institucional e que não se escondiam, não tinham medo da circunstância. Em vez de estar o governo a controlar a situação, parece que é a situação que está a controlar o governo. E isso, mediaticamente e comunicacionalmente, não ajuda aos ministérios que tenham este tipo de problemas. Estamos a falar agora do Ministério da Justiça, porque é um caso relacionado com problemas na Justiça. Mas poderia ser da Administração Interna, poderia ser dos Negócios Estrangeiros e ter o Paulo Rangel ou a Margarida Blasco, respectivamente, nos seus respectivos ministérios. Portanto, o que importa aqui a perceber é que não deixemos que as situações ou os fenómenos sociais pejorativos controlem o governo, é preciso é que o governo e os respectivos ministérios controlem a situação do ponto de vista mediático. E não é isso que está a ser passado de um ponto de vista de imagem comunicacional, e isto perde-se votos e perde-se credibilidade. E o governo deveria perceber isto. Relativamente ao que aconteceu e relativamente ao que é que se está a fazer para que esta situação seja revertida. Eu acho isto inexplicável. Última palavra. É também insólito, até incompreensível, como é que esta cadeia há vários meses não tem um diretor efetivo, tem um diretor interino. Não, 4 meses. Não é a mesma coisa ter um diretor precário interino ou um diretor efetivo. Não é uma questão de competência, é uma questão de comando. Não é normal, porque isto não estamos a falar de um serviço administrativo qualquer, estamos a falar de uma prisão e de uma prisão de alta segurança. Ou seja, isto também tem que ser explicado. Porque é que esta situação chegou a este ponto? Como também não é aconselhável. Não estou a dizer que tem a ver com isto. Não é aconselhável, por exemplo, ao nível dos serviços do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, o cargo estar atribuído a uma pessoa em regime de interinidade, uma vez mais. Chama a atenção disto. Porquê? Não é criticar por criticar, é chamar a atenção que com os problemas de segurança não se pode facilitar. Certo. Não se pode facilitar. Porque quando menos se espera, acontece uma situação delicada
E, de facto, o país tem que ter a certeza de que as coisas estão em boas mãos. Eu nem sempre concordo com o Marcos Mendes, mas desta vez é talvez das vezes que eu concordo mais com ele. É uma análise muito realista, nomeadamente na crítica que faz ao governo de não se pronunciar, e agora nesta questão da gestão pública também concordo, porque é assim, efetivamente é o governo que é a cara das instituições públicas neste momento em Portugal, isso não há dúvida. Só que estes problemas, como devem imaginar, não surgiram a 2 de Abril ou a 12 de Abril, quando o Montenegro tomou posse, como devem imaginar. Isto não é desculpabilizar o Montenegro de nada, não é isso. Mas eu tenho que ser realista e perceber que problemas destes não surgiram nos últimos 90 dias ou nos últimos 100 e tal dias. Surgiram da degradação constante das últimas décadas das instituições públicas e da gestão pública em Portugal. E isso advém maioritariamente do Partido Socialista. O PSD também lá passou pelo meio, é verdade, mas enfim, sem descurar responsabilidades, mas concordem na íntegra com a análise do Marcos Mendes. Também não sendo ingênuo, eu compreendo que o Marcos Mendes agora, isto não é uma boca nem nada, mas a política é o que é, eu compreendo que talvez o Marcos Mendes agora esteja mais livre para criticar o Luís Montenegro, porque já percebeu que o Marcos Mendes, ele próprio Marcos Mendes já percebeu que o Marcos Mendes não é a escolha predileta de Luís Montenegro para encabeçar ou apoiar uma candidatura à presidência da República. E ele sabe disso. Portanto, já não se acanha tanto a criticar o Luís Montenegro. Parece-me, posso estar equivocado, mas acho que não estou. Se estiver, é o que é. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais. Sousa10 na Prozis, o código para terem 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras na Prozis. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.